Você sabe o que é carga de treinamento? Então fica comigo nesse vídeo. Fala personal, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Vale Fit School e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns conceitos básicos sobre carga de treinamento, que é o resultado do trabalho executado pelo praticante, que consiste numa relação entre volume e intensidade prescrita pelo profissional de educação física. Ainda, a carga de treinamento ela é dividida em carga externa e carga interna. Carga externa é o que nós, profissionais de educação física, prescrevemos para o nosso aluno, e carga interna é como o nosso aluno responde a essa prescrição. Muito bem, mas quais são as variáveis que pertencem à carga externa e quais variáveis pertencem à carga interna? Então vamos lá, eu vou colocar algumas informações aqui para você. Carga externa, por exemplo, número de séries, número de repetições, o peso levantado, a distância percorrida, velocidade da corrida, movimentos esportivos, como por exemplo nas lutas, os golpes e assim por diante. Tudo que se refere à prescrição propriamente dita é considerada carga externa. Carga interna, por sua vez, são respostas fisiológicas frente a essa carga prescrita, como por exemplo a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço, as concentrações de lactato e glicose e ainda o consumo de oxigênio. Tanto a carga externa quanto a carga interna são importantes quando a gente pensa, por exemplo, nos aspectos de adaptação, que visam a progressão do aluno. Entender a relação que existe entre os componentes de carga externa e carga interna é o que vai fazer total sucesso na sua prescrição, na sua periodização. Existem diversos fatores que influenciam diretamente na resposta da carga externa para o nosso aluno, que resulta em carga interna. Esses fatores podem ser divididos em fatores físicos, como a quantidade de exercícios físicos relacionados à prescrição, a quantidade de tarefas a serem executadas, a intensidade e o volume prescrito, a restrição de sono, hoje bastante discutido na literatura, as condições climáticas, como por exemplo, se é um dia muito quente, um dia muito frio, a estação do ano, verão, inverno, outono, primavera, baixa ou alta umidade relativa do ar e assim por diante. Fatores fisiológicos, como por exemplo, dores musculares previamente ocorridas nas sessões anteriores, hidratação, estado geral de saúde, fadiga e aspectos nutricionais. Então, dependendo, por exemplo, da dieta que o seu aluno está naquele momento, isso interfere na resposta ao exercício físico. E nós temos também outros aspectos que são os psicológicos, como por exemplo a ansiedade, seja naturalmente o que é próprio da pessoa ou seja para alcançar um determinado objetivo, a tensão, a pressão, por exemplo, quando nós falamos de esportes de alto rendimento, que existe a pressão midiática, por exemplo, sentimentos negativos, entre outros fatores importantes que interferem como que o aluno vai encarar aquela carga externa prescrita pelo professor. Para identificar a carga externa e a carga interna, nós utilizamos procedimentos matemáticos simples da literatura já há muito tempo, como por exemplo, carga externa, também chamada na musculação de volume total, é o número de séries vezes o número de repetições vezes o peso do exercício. E é claro, quando você tiver séries, repetições e peso diferentes nos exercícios prescritos, você precisa fazer o cálculo de cada exercício. A carga interna, por sua vez, que é a resposta do aluno frente a essa carga externa, é identificado pelo volume da sessão, multiplicado pela percepção subjetiva de esforço da sessão. Então, dependendo da modalidade que você está trabalhando, esse volume é diferente como a gente identifica. E a PSE da sessão, nós utilizamos escalas específicas de acordo com a modalidade também. Para ficar bem claro, eu trago um exemplo prático para você. Imagine que você prescreveu um treinamento de membros inferiores com esta configuração: agachamento livre, leg press 45 graus, stiff e cadeira extensora. E todos os exercícios você prescreveu 3 séries de 12 repetições, com 1 a 2 minutos de intervalo entre as séries e exercícios. Muito bem, suponha que no agachamento livre o seu aluno tenha feito 20 kg no total. Pode desconsiderar a barra. No leg press, 40 kg no total. Stiff, 10 kg. Menospreza a barra por enquanto. E a cadeira extensora, 30 kg. Perceba que apesar de ser o mesmo número de séries e o mesmo número de repetições, nós temos intensidades diferenciadas pelo peso do exercício. Portanto, nós precisamos fazer cálculos específicos, que eu já coloquei aqui para você. Como que é a carga externa, então, no seu cálculo? É fazer o número de séries pelo número de repetições vezes a quilagem, o peso do exercício.
Ao fazer todas as multiplicações em cada exercício separadamente, porque o peso foi diferente em cada exercício, eu tenho um total de 3.600 kg de carga externa. Porém, essa carga externa vai refletir em uma resposta internamente ao nosso aluno, que, a partir de 10 minutos após o final da sessão de treinamento, você pergunta como foi a sessão de treinamento. E na musculação, existe uma forma bem simples de calcular o volume de treino, que é pelo número de séries que o seu aluno executou na sessão. Ou seja, 12 séries, que é o total de 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes 3, 12. E você vai mostrar uma escala de percepção de esforço, e aqui no AvaliFit já tem prontinho tudo isso para você e para o seu aluno. Essa escala, que é a escala de Omni, validada em 2003, que mostra uma relação de esforço de 0 a 10. E é importante que o aluno esteja ciente que é a percepção da sessão toda de treinamento, desde o aquecimento até o desaquecimento. Então imagine que esse aluno tenha dito para você que o treino foi um pouco difícil, nota 6. Ao fazer a multiplicação 12 vezes 6, temos 72 unidades arbitrárias de carga interna. Por que é importante avaliar a carga interna a partir da carga externa que você prescreveu? Porque nós podemos prescrever treinamentos iguais para indivíduos diferentes e ter uma resposta interna totalmente distinta. E ainda, para o mesmo aluno seu, em momentos diferentes com o mesmo treino, pode haver cargas internas diferenciadas, porque vai depender daqueles fatores que eu te mostrei no começo do vídeo, fatores fisiológicos, físicos e psicológicos. E com o AvaliFit, você pode controlar as cargas de treinamento de forma prática e simples, obtendo resultados importantes para a sua prescrição e periodização. Basta você inserir os dados da sua prescrição e passar para o seu aluno como ele vai responder essa escala de percepção para que você tenha o controle de carga interna. Beleza então, personal? Muito obrigado pela sua atenção e bons trabalhos com a AvaliFit. Um abraço, tchau!